O relógio está correndo, e desta vez estamos mais perto do fim do que nunca. O relógio do juízo final, um dos símbolos mais assustadores da nossa realidade, foi ajustado mais uma vez e agora marca apenas 89 segundos para a meia-noite. Nunca estivemos tão próximos da destruição total. Mas o que isso significa? Será que o fim da humanidade está realmente próximo? O que pode levar ao colapso global? E, mais importante, há algo que possamos fazer para impedir que o pior aconteça? Hoje, vamos mergulhar fundo nessa contagem regressiva para o apocalipse e revelar as ameaças que estão levando o mundo para o limite. O relógio do juízo final não é um relógio comum. Ele não mede horas ou minutos do dia, mas sim a proximidade da civilização humana de um colapso total. Criado em 1947 pelo Boletim de Cientistas Atômicos, ele é ajustado todos os anos de acordo com os maiores perigos que ameaçam a humanidade. Quanto mais perto da meia-noite, maior o risco de um evento catastrófico global. O relógio já passou por diversos ajustes ao longo da história. Em 1991, com o fim da Guerra Fria e a assinatura do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, ele chegou ao seu ponto mais seguro, 17 minutos para a meia-noite. Mas desde então, os ponteiros só avançam. Em 2020, ele chegou a 100 segundos, em 2023 passou para 90 segundos e agora, em 2025, estamos a 89 segundos do colapso. Parece pouco, mas cada segundo perdido representa um passo a mais para o abismo. E as razões para isso são assustadoras. A primeira grande ameaça que nos leva ao limite é a guerra nuclear. Desde a Guerra Fria, o medo de um conflito atômico paira sobre o mundo. Mas agora esse medo está mais real do que nunca. As tensões entre Estados Unidos, Rússia e China atingiram níveis críticos. A guerra na Ucrânia, que já dura anos, corre o risco de escalar para algo ainda mais perigoso. E não é só isso. Conflitos no Oriente Médio estão se intensificando, e uma única decisão precipitada pode desencadear um conflito global. Você já ouviu falar no conceito de destruição mútua assegurada? Esse é o princípio que impede, até agora, uma guerra nuclear total. Mas o problema é que, com tantas armas atômicas espalhadas pelo mundo, basta um erro humano, um mal-entendido ou um ataque inesperado para iniciar uma reação em cadeia. Se isso acontecer, o mundo pode entrar em colapso em questão de horas. Uma única explosão nuclear seria suficiente para causar milhões de mortes instantâneas, e a radiação tornaria enormes áreas do planeta inabitáveis por séculos. Mas, além das bombas, há um inimigo ainda mais silencioso e imprevisível: a inteligência artificial. O avanço da IA está transformando a guerra moderna e, pela primeira vez na história, máquinas estão tomando decisões letais sem interferência humana. Exércitos ao redor do mundo estão incorporando IA em drones, sistemas de defesa e ataques cibernéticos. Isso significa que guerras podem ser travadas de forma automatizada, tornando os conflitos ainda mais imprevisíveis e destrutivos. Mas a IA não é perigosa apenas no campo de batalha. Ela também está sendo usada para manipular informações, espalhar fake news e até mesmo desestabilizar democracias. Deepfakes, algoritmos de desinformação e inteligência artificial criando notícias falsas, tornam cada vez mais difícil distinguir o que é real do que é manipulado. Se não conseguirmos controlar essa tecnologia a tempo, a IA pode se tornar um dos maiores riscos para a sobrevivência da humanidade. E se isso não fosse suficiente, ainda temos uma ameaça que está literalmente consumindo o planeta: as mudanças climáticas. O mundo está queimando, os oceanos estão subindo e desastres naturais estão se tornando mais frequentes e mais violentos,
Furacões, incêndios florestais, secas extremas e tempestades devastadoras estão deixando milhões de desabrigados todos os anos. Mas o pior é que os governos não estão agindo rápido o suficiente. O Acordo de Paris foi criado para limitar o aquecimento global, mas a maioria dos países não está cumprindo suas promessas. Isso significa que, a cada ano que passa, ficamos ainda mais próximos de um ponto sem retorno, onde o colapso climático será irreversível. Se as temperaturas subirem acima de certos limites, ecossistemas inteiros entrarão em colapso. O nível do mar aumentará de forma catastrófica e o mundo pode enfrentar escassez de alimentos, guerras por água e o deslocamento em massa de populações inteiras. Mas ainda há mais uma ameaça no horizonte: as pandemias e o bioterrorismo. Nos últimos anos vimos como uma pandemia pode desestabilizar toda a sociedade. Mas e se, no futuro, enfrentarmos algo ainda pior? Com a engenharia genética e o avanço da biotecnologia, existe o risco real de vírus mortais serem criados em laboratórios e usados como armas. Além disso, novas doenças continuam surgindo e muitas delas podem ser ainda mais letais do que qualquer coisa que já vimos. O problema é que sistemas de saúde ao redor do mundo não estão preparados para enfrentar uma nova pandemia global. O que aconteceria se, de repente, um vírus altamente contagioso e mortal se espalhasse sem controle? Estaríamos preparados para enfrentar algo assim? E talvez o pior de tudo seja que essas ameaças não estão isoladas. Elas se conectam e se amplificam umas às outras. Uma guerra nuclear poderia desencadear uma crise climática ainda maior. O uso de IA para manipulação poderia levar à escolha de líderes despreparados para lidar com essas crises. E uma pandemia poderia enfraquecer economias e governos, tornando-os incapazes de impedir conflitos. Esse efeito cascata é o que torna o relógio do juízo final tão assustador. Não estamos lidando com apenas um perigo, mas com várias ameaças ao mesmo tempo, e cada uma delas pode ser o gatilho para um desastre ainda maior. Mas será que estamos condenados? Ainda existe esperança? Segundo os especialistas, ainda há tempo para reverter essa contagem regressiva, mas apenas se agirmos agora. É necessário um esforço global para reduzir a proliferação de armas nucleares, controlar o uso da inteligência artificial, investir em energia limpa e fortalecer os sistemas de saúde. O problema é que essas decisões precisam ser tomadas pelos líderes mundiais e muitos deles estão mais preocupados com o poder do que com a sobrevivência da humanidade. A pergunta final que fica é: será que vamos conseguir afastar os ponteiros do relógio? Ou já passamos do ponto de não retorno? O tempo está correndo e cada segundo conta. Se você quer continuar acompanhando os desdobramentos dessa contagem regressiva para o apocalipse, se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Você acha que ainda há esperança? Ou já passamos do ponto de não retorno? Até o próximo vídeo.